Ok, então boa noite, estamos começando mais uma live e o tema hoje é espiritualidade socialista. O nosso convidado é Marcelo Barros, teólogo, monge beneditino, começou a sua caminhada com Dom Helder Câmara, já com essa visão e essa proposta do ecumenismo e do diálogo interreligioso. Ele tem um caminho de luta pela justiça a partir da proposta de Cristo dentro do Evangelho e também essa visão de que Cristo não está aqui não veio para fundar uma igreja, mas para propor o reino de Deus. Então eu conheci o Marcelo Barros em Londrina, no Intereclesial de Londrina, de 2017, depois no CESEP, num curso de diálogo interreligioso, onde ele estava como um dos palestrantes, dos professores, e convidei para falar sobre o tema Espiritualidade Socialista, que é um livro que ele escreveu e que, de certa forma, coloca as principais objetivos e metas, né, dessa caminhada que ele teve até hoje. Bom, não vou falar muito disso. Então, Marcelo, agora eu vou apresentar os outros participantes e depois você fala um pouquinho mais de você e fala mais ou menos uns 20 minutos sobre o tema espiritualidade socialista. Então, eu sou Francisco, psicólogo. Agora, tem mais um, o Danton. Danton está entrando. Então, por favor, se apresenta rapidamente. Ceslau e Danton e Reverendo Paulo. E depois o monge Marcelo Barros entra e fala um pouquinho sobre o tema. Aí depois a gente começa o nosso bate-papo. Pode começar pelo Danton. Se apresenta rapidamente, Danton. Por favor. Liga o seu som. Pode falar, Danton. Danton, está me ouvindo? Boa noite a todos. Boa noite, Francisco. Boa noite, Ceslau. Boa noite, Reverendo Paulo. Boa noite, irmão Marcelo. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou geógrafo e tive uma formação cristã e até que num determinado dia, a partir de um olhar, né, que me possibilitasse entender as correlações entre o campo espiritual e a vida material, que Cristo nada mais foi do que o maior socialista, né, da história da humanidade. Então, a partir disso, estamos aqui para aprender. É um prazer. Ok, Danton, muito obrigado. Ceslau, por favor, se apresenta rapidamente. Sou Ceslau, polonês, 41 anos no Brasil, filósofo, teólogo, líder comunitário, católico, ex-padre. Obrigado, Ceslau. Prazer estar junto com vocês. Muito obrigado. Reverendo Paulo, por favor. Boa noite a todos, para quem está assistindo agora ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem for assistir depois. Bom, tudo jóia, Francisco, Ceslau, Danton, irmão Marcelo Barros. Então, antes de começar a live, a gente estava aqui no backstage, batendo um papo, né, falando da última vez que nós nos encontramos, já nem lembro mais quanto tempo faz, acho que 10 anos atrás, não sei, né? Mas eu estou muito feliz de estar nesse encontro.
boa noite também aqui para o Marcos Garcia, Leninha, chegando agora. Enfim, não vou ocupar muito tempo para que o irmão Marcelo possa aí nos brindar com a sua fala, com toda a sua experiência em relação a esse tema tão importante, principalmente agora, né, nesse momento em que esse obscurantismo, esse fundamentalismo vem aí atacando diretamente na traqueia de nosso país e na esperança do povo. Marcelo, precisa desmutar Irmão o seu Marcelo, microfone. por favor, liga o seu microfone e expõe um pouquinho, durante mais ou menos uns 20 minutos, sobre o tema espiritualidade socialista. Muito obrigado. Boa noite, gente. Boa noite, irmãos que estão participando dessa roda de conversa, tanto Paulo, Francisco, Danton, Ceslau, como todos que estão conosco na roda. Uma alegria grande estar com vocês, mesmo no distanciamento social que obriga a gente a fazer tudo virtual, mas, de alguma maneira, é bom, é ótimo, é uma consolação, uma força a gente sentir que está juntos, né? Nesse caminho. Pois é, a palavra espiritualidade socialista assusta muita gente. E assusta porque é socialista, e o socialista diz respeito a um sistema, socialismo, do qual todo mundo já ouviu falar mal de todas as maneiras, de todos os jeitos, em todas as posições, né? E aí se confunde socialismo e comunismo, comunismo já se confunde também com o comunismo real que aconteceu em países como a União Soviética e outros, e hoje praticamente a gente tem em Cuba só. Então, e é muito importante, então, clarear os termos. Primeiro, quando a gente fala de espiritualidade socialista, podemos não entender socialista no sentido de espiritualidade de um movimento histórico determinado. Eu não vou falar aqui qual era a espiritualidade dos soviéticos, por exemplo. Não é o assunto. Então, nesse sentido, não é de um movimento histórico determinado. E a palavra socialismo, por mais que assuste, o Papa João XXIII, que hoje em dia é canonizado pela Igreja Católica como santo, usou na encíclica Mater et Magistra, Mãe e Mestra, em 1963, não o termo socialismo como movimento, mas como fenômeno do mundo atual, a socialização. Portanto, se a gente disser que a socialização, quer dizer, o fato de que todos dependem de tudo. Hoje o Papa Francisco, há 5 anos, escreveu uma encíclica sobre o cuidado com a natureza, e o refrão desta encíclica, Laudato Si, é tudo está interligado. Então, se tudo está interligado, que tudo é esse? Em primeiro lugar, nós. Os africanos zulus dizem Ubuntu. Eu sou porque você é. Se você não for, eu não sou. A sua vida e a minha vida dependem uma da outra. Agora, nessa pandemia, a humanidade é obrigada a notar isto. Então não adianta o Trump, lá nos Estados Unidos, o nosso aqui desgoverno federal, dizerem não, é uma gripinha, não tem importância. Outra coisa, ninguém tem o direito de tirar a liberdade individual de ninguém. Então não use máscara, use se você quiser. Se você não quiser, não use. Se você não quiser se proteger, não se proteja. Então, quer dizer, se um homem está em cima de uma árvore, de um galho, e ele tem um serrote, está serrando o galho no tronco. Portanto,
Ele está sentado depois da parte que vai cair. E aí você diz, olha, você vai cair daí de cima. Ele diz, o galho é meu, a árvore é minha, eu faço o que eu quiser. E aí você vê crianças brincando embaixo da árvore. O que é que você faz? Deixa ele cair, né? É lógico que uma vida depende da outra, nós dependemos uns dos outros, tudo está interligado. Então, quando a gente fala de espiritualidade socialista, o que a gente está falando é que o individualismo, que é o contrário, a privatização da vida do ser humano, do trabalho, do comércio, da medicina, de tudo que a gente tem, é contrário a um projeto de uma humanidade sadia. E quem é religioso pode dizer é contrário a um projeto divino. Seja budista, seja hinduísta, seja islâmico, seja judeu, seja cristão. Então, nesse sentido, quando a gente pensa nas religiões, pensem vocês nas religiões. Vocês conhecem alguma religião que começou com a modernidade do século XVI para cá? Religião, não. Você pode conhecer movimento religioso. Quer dizer, as grandes religiões da humanidade são todas antigas e dentro das religiões, por exemplo, o pentecostalismo começou no cristianismo no começo do século XX. Mas sempre houve uma tendência pentecostal. Por exemplo, o metodismo, que é a igreja metodista, é do século XVIII e correspondia ao que hoje é o movimento carismático na igreja católica, o movimento pentecostal nas igrejas evangélicas. Se você quiser ir para o budismo, tem linhas, tendências, escolas que surgiram no século XV, XVI, mas são escolas, são tendências. A religião ela é mais antiga. Então, o que significa isso que eu estou dizendo? Que toda a vida era sob o impulso, a orientação, a dimensão da fé, ou da espiritualidade, se você quiser usar esse nome. Então, por exemplo, vamos dizer, eu gosto muito de arte. Aí pergunto, como começou a arte no mundo? Qualquer pessoa que é professor de história da arte vai dizer a arte primeira foi religiosa. Todos os monumentos, toda a música, a poesia, tudo era sagrado. Não havia uma arte profana. Essa divisão entre sagrado e profano surgiu com a modernidade. Se você for para a medicina, e aí você diz como é que era a medicina antiga, que até hoje é a medicina tradicional indígena, a medicina africana, xamânica, xamanismo. Significa a medicina era algo sagrado, algo religioso. Não havia uma medicina, por exemplo, na Idade Média, qual era o grande problema, o grande desafio no Ocidente? Era que, para poder vencer certas moléstias, certas epidemias, o pessoal tinha que pesquisar. Mas como pesquisar se eles não podiam tocar num cadáver? Porque a religião proibia. Então era proibido abrir, por exemplo, para ver um órgão do corpo, porque era sagrado. Então toda a vida humana, até hoje a gente tem uma sociedade na qual a religião influi na arte, na medicina, na saúde, na alimentação, na sexualidade, na vida familiar, em tudo. E aí, gente, a primeira observação a fazer é que quando a gente está falando de espiritualidade, qualquer uma que seja, temos que fazer a distinção entre espiritualidade e espiritualismo. Espiritualismo é quando eu divido corpo e alma, matéria e espírito, natural e sobrenatural. Então, com todo respeito por quem tem essa visão, eu não estou aqui falando disso. Na minha concepção, e acho que é na concepção bíblica, não
se vai na linha do espiritualismo. Eu tenho um amigo que diz: eu gosto muito de ler o Bhagavad Gita hindu, um livro sagrado do hinduísmo. Eu gosto muito de ler as escrituras sagradas do budismo, mas a Bíblia eu acho um livro muito profano demais. A gente abre a Bíblia e só encontra conflito, guerra, coisa de terra, ciúmes de pessoas, conflitos humanos, conversa sobre coisa social. Pois é, gente. Por quê? Porque a dimensão bíblica, a fé bíblica não separa as coisas. Não divide. A espiritualidade é um olhar sobre a vida. E aí o que muda é o ângulo do olhar, é a partir de que você olha. Qual é o óculos que você usa para olhar? E aí Paulo, na carta aos Romanos, diz uma vida conduzida pelo Espírito de Deus, Espírito Santo. Então, a vida conduzida pelo Espírito Santo é espiritualidade. Essa vida vai mexer na economia, vai mexer na política, vai mexer em todas as dimensões da vida. Então, para resumir, o que é a espiritualidade socialista da qual nós estamos falando? É, primeiro, não a qualquer tipo de individualismo. O individualismo, quer dizer, pensar o mundo de indivíduos, não é um projeto espiritual neste sentido. E aí não é projeto espiritual nem judeu, nem cristão, nem budista, nem hinduísta, nem islamita, nem xamânico, nem do candomblé, de nenhuma religião. Qualquer que seja a tradição espiritual, ela nasceu num mundo em que o indivíduo, a pessoa, era dentro de uma comunidade. As comunidades eram totalmente gregárias, eram clânicas. Você não pode ir numa aldeia de índio e imaginar uma cultura do indivíduo. Não existe. Isso foi criado pela modernidade. Tem suas qualidades. Então, a individualidade deve ser respeitada. A individualidade foi uma conquista importante. O individualismo, não. A individualidade é você. E eu tenho que respeitar você como original, como único, como pessoa humana. E aí a ONU faz os direitos sagrados das pessoas humanas. Direitos do homem. A Carta dos Direitos Humanos, mas quando diz humanos não é da humanidade, é do homem. É todo mundo, toda pessoa humana tem direito a ser livre. Toda pessoa humana tem direito a comer. Toda pessoa humana tem direito a morar. Então, é o individual, porque a modernidade foi feita assim. Agora, as religiões, não. As espiritualidades, não. A espiritualidade foi feita pensando você dentro de uma comunidade, você dentro de um conjunto. Na ética cristã, o reverendo pastor mártir do nazismo, Dietrich Bonhoeffer, na Alemanha nazista, no campo de concentração, ele dizia: o Cristo está em mim para você, e Cristo está em você para mim. O Cristo que está em mim, para mim, ele é fraco, ele é forte para você. Você encontra ele em mim, eu não. Eu encontro ele em você. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, a gente tem que superar o individualismo. Então, gente, para concluir e a gente poder conversar, qual é a relação ou a identidade entre a proposta de uma espiritualidade ecumênica, e quando eu digo ecumênica, ecumênica das igrejas e das religiões. Claro, cada uma com sua nuance, cada uma com seu aspecto. Eu não estou nivelando todas as religiões numa espécie de liquidificador para sair um suco. Não. Elas têm cada uma a sua originalidade. Mas dentro dessa originalidade há elementos comuns. Por exemplo, todas elas vêm de um mundo antigo.
vem de culturas antigas, todas. Então, todas elas têm em comum essa crítica ao individualismo. Quer dizer, para a Bíblia, eu vou usar uma palavra agora teológica ou espiritual, né? O individualismo é pecado. Então, a adoração a Deus ou se faz a partir da justiça ou ela é falsa. Quando Jesus falou, o profeta Oséias já tinha falado, ele estava citando Oséias. Oséias é um profeta do judaísmo, não é do cristianismo. O islamismo vem do judaísmo e do cristianismo. Se pode dizer assim. E tanto para a visão judaica, como para a visão cristã, como para a visão islâmica, só se adora a Deus a partir da justiça. Martinho Lutero, no século XVI, o fundador da Igreja Luterana e iniciador do protestantismo, de todo o movimento evangélico, ele dizia: Deus prefere a blasfêmia, a ofensa de quem é justo, do que o aleluia de quem comete injustiça. Não adianta você ir para a praça e dizer Deus acima de todos, com a arma na mão, massacrando as populações indígenas, tirando a vida dos pobres, descuidando do povo do qual ele tomou o encargo de governar. Então, portanto, sem justiça não há adoração, não há culto, não há fé. Não é possível desvincular fé e justiça. O primeiro salmo da Bíblia, o livro dos Salmos, se abre dizendo: feliz a pessoa que anda no caminho da justiça. Podem ler. Então, sem justiça, não existe relação com Deus, não existe religião. Terceiro, essa centração na comunidade faz com que, como Karl Marx, e aí estamos em pleno socialismo mesmo, explicou tão bem, o capitalismo fez do homem, do ser humano, objeto e mercadoria. E da mercadoria fez um ídolo. Então, o capitalismo é idolatria. A absolutização do mercado, um regime em que o dinheiro é mais importante do que a vida, agora existem no mundo, nesse momento que eu estou falando com vocês, 8 vacinas aprovadas contra a Covid-19. Me perguntem por que a gente não está ainda usando. Por quê? Porque os interesses comerciais estão acima de tudo. Então, quem é que vai ganhar a concorrência? É a Alemanha com a vacina alemã? É a China com a vacina chinesa? Ou os Estados Unidos com a vacina norte-americana? Enquanto não resolverem isso e não estabelecerem um acordo quanto é que eles vão tirar dos governos e das empresas para poder comercializar a vacina, eles ficam dizendo que está em fase de experimentação, está se tentando, e vai para março, para abril, para maio, e as pessoas morrendo. Terça-feira próxima começa a 57ª, eu acho, Assembleia Geral da ONU. Eu participo de um movimento chamado Ágora dos Habitantes da Terra, que é formada por gente de muitos países do mundo, que estão mandando uma carta, e vocês, se quiserem, podem assinar essa carta, para o secretário-geral da ONU, pedindo, ou melhor, exigindo em nome da humanidade que todas as vacinas contra vírus
sejam consideradas bens comuns da humanidade, não possam ser privatizadas, não possam ser comercializadas. A vida não tem preço. Então, gente, se vocês chamarem isso de espiritualidade socialista, que chamem. Se vocês quiserem dar outro nome, vocês deem. Mas essa é a espiritualidade, digamos assim, ecumênica. A espiritualidade que, ao último ponto, vocês viram os pontos que eu falei, crítica ao individualismo, a base da justiça, quer dizer, não existe fé, não existe adoração sem justiça, a centração no elemento comunitário, a comunidade é o fundamental, aquilo que eu dizia do Bonhoeffer, Deus está em mim para você e está em você para mim, então eu preciso de você para ter Deus. Sem você eu não tenho Deus. No cristianismo, Jesus ensinou a gente a rezar Pai Nosso. Ele não disse, diga Pai meu, Pai Nosso, mesmo que eu ore dentro de um quarto fechado sozinho. Então é sempre comunitário. O último ponto, o mal começou historicamente. Todas as religiões dizem o mal, o ódio, o desamor, a guerra, tudo que é de mal teve um começo histórico. Então, se teve um começo histórico, pode acabar. Não é eterno. Não é o mundo sempre foi assim, sempre vai ser assim. Está errado. Então, faz parte da espiritualidade ecumênica a esperança na transformação do mundo. E ninguém venha me dizer que os pastores de igrejas neopentecostais que pregam, e padres católicos que pregam que o cristianismo é para a gente sofrer aqui, para gozar o céu quando morrer, que isso vem de Jesus. Eu fui a um grupo de cristãos, que eu não vou dizer agora o nome, e eu estranhei porque na hora que eles foram orar o Pai Nosso, eles oravam assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, vamos nós ao teu reino, não venha o teu reino. E aí eu nunca tinha ouvido um grupo cristão que ora, vamos nós ao teu reino. Em todos os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que tem essa palavra, especialmente Mateus e Lucas, que tem o Pai Nosso, a versão é que o teu reino venha para cá. Que a gente realize aqui o reino de Deus. Então, padre católico, pastor protestante, de qualquer igreja que seja, que diz, não, o reino é depois da morte, é no céu, aqui na terra, não tem problema, não. É a mesma coisa do cristianismo colonizador, que dizia, é bom que os negros escravos sejam escravos, porque assim salvam sua alma. Os índios serem escravizados ou serem exterminados, não há problema nenhum. É bom para eles. Você está fazendo um favor, porque você está ajudando ele a ir para o céu. E até diziam, ele parece Jesus na cruz. Assim como Jesus sofreu na cruz para nos salvar, então o índio também está sofrendo, o negro também está sofrendo, e enquanto isso ele continuava a explorar, a massacrar, a escravizar. E as igrejas cristãs, a minha e a de vocês, fizeram isso durante 500 anos. Espiritualidade, que agora vocês estão chamando de socialista, ou socializada, é a espiritualidade que diz não. Isso é contra o projeto divino. Isso é contra a dignidade humana. Só se pode imaginar Deus se ele é amor. Então, quando eu vejo na eleição de 2018 que religiosos, a maioria votaram pela extrema-direita contra o povo, e a maioria dos ateus, que não têm fé, votaram pela democracia, aí eu acabo dando razão ao cineasta Woody Allen americano,
que dizia: Deus deve ser um cara bom, mas os amigos dele eu não recomendaria a ninguém. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Marcelo. A minha função aqui é encaminhar o bate-papo. Eu vou fazer uma colocação, e eu gostaria que você respondesse bem rapidamente, e eu não quero assim, imaginar que isso possa tirar um pouquinho a gente do foco. Depois a gente passa para outros questionamentos. Mas você disse que todas as religiões são antigas. Eu participei de um debate com um espírita, e ele disse que a doutrina espírita não é antiga, é a única tradição moderna. O que você tem para falar sobre isso? Bom, é interessante notar, ouvir você dizer que o espiritismo é uma religião. Normalmente os espíritas me dizem que nós não somos uma religião, nós somos uma filosofia. Né? O espiritismo, de fato, é do século XIX, Allan Kardec, na França. Né? Mas toda a doutrina espírita diz que é anterior a Jesus. Por exemplo, vamos pegar a reencarnação. Mais de 60% da humanidade seguramente acredita em alguma forma de reencarnação. Isso veio do hinduísmo, que tem 5.000 anos. Só para dar um exemplo. Várias tradições africanas acreditam não é a mesma reencarnação. Allan Kardec dizia que a reencarnação tem uma função. A gente paga aqui agora os pecados que nós cometemos na vida anterior, ou nas vidas anteriores. Já outras espiritualidades têm outras interpretações, mas seja qual for a interpretação, o fato é o mesmo. Então, portanto, você entendeu, Francisco? Eu não diria que é uma religião moderna. Sim, é verdade. A constituição do espiritismo é do século XIX. Mas a espiritualidade, que é o tema que nós estamos falando aqui, Perfeito. Ok, muito obrigado. Eu vou passar agora, então, para um questionamento, para a gente começar esse bate-papo com o teólogo Ceslau. Por favor, Ceslau. Então, eu, na qualidade de polonês, que teve sorte de viver durante 28 anos na Polônia, desde quando nasci, quando frequentei a escola, a faculdade, me formei como teólogo, padre, né? E antes de vir para o Brasil, eu vivi num país socialista. Então, eu tinha esta experiência, né? E, para mim, socialismo era uma coisa muito boa. Claro que, dentro das dificuldades, né, materiais, né, comparando com a vizinha Alemanha Federal, né, que a gente não tinha todo este luxo, este conforto, este acesso à modernidade. Né? Mas nós tivemos educação do primeiro mundo, nós tivemos saúde do primeiro mundo, nós tivemos, de certa maneira, uma justiça social, nós tivemos preços unificados na Polônia inteira, alimentos são baratos até hoje, nem mais baratos da Europa, que dizem até hoje que trabalhar na Alemanha e viver na Polônia, isso seria desejo de todo mundo, porque comida, alimentação, a vida, custo da vida na Polônia, comparado com outros países, é muito mais barato. Por exemplo, o transporte era público, né? Escola pública, né? Então, você tinha acesso. Só basta querer e você tinha acesso às coisas novas, né? Melhorar a vida, né? Todo mundo tinha essas condições. Eu sou filho do 7º filho, caçula, de uma família de agricultores. Tinha 2,5 hectares de terra. E eu nunca lembro que, depois da guerra, nasci em 51, nós passamos dificuldade no começo, mas nunca passamos fome. Porque meu pai, trabalhando na roça,
cuidando de 4 vacas, tinha dois cavalos, né? Mas alimentação nós tivemos. O que faltava, a gente comprava no mercado, mas comida a gente tinha tirando do sustento da terra. E praticamente só uma filha que não fez o segundo grau completo. Né? Eu foi o primeiro que frequentei a faculdade, mas todos os meus irmãos terminaram a escola técnica e arrumaram serviço. Por exemplo, alguém formado como técnico químico, técnico de construção, como eu, por exemplo, eu tinha condições, depois de 2 anos trabalhando na construção, né, numa empresa, conseguir uma casa própria, porque era prioridade. Para a empresa que tinha para seu quadro, né, oferecia 20% dos apartamentos que ele construía para seus próprios empregados. Claro, falta hoje a habitação para muita gente, falta, mas naquele tempo tudo era programado, tudo era planejado. A única coisa que eu não posso concordar, dizer como coisa boa, que era a ligação socialismo, comunismo com ateísmo. Eu sempre combati isso, né, por todo lado. Na escola tive muito problema com isso. Como jovem da juventude comunista, eu tinha problema porque eu era considerado rebelde, e depois, como líder comunista, eu fui para seminário, virei padre. Mas a espiritualidade era a mesma minha, né? E continua até hoje. Com espiritualidade, como fiquei entusiasmado com o irmão Marcelo, como ele apresentou, né? Esta ideia tão antiga, mas da maneira tão nova e tão atual, que nós precisamos realmente viver cristianismo de uma maneira autêntica, não disfarçada. Porque o Cristo, de fato, foi o maior socialista. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Obrigado. Marcelo, por favor, faz um comentário. Sim. Agradeço imensamente esse testemunho do Ceslau. Fico comovido com isso, porque é um testemunho de vida. E, claro, o meu desejo seria perguntar como está agora, porque as notícias que a gente tem de todos os países que diziam que o comunismo era terrível, a situação não tinha liberdade humana, era desumano, tudo isso, quando a gente pergunta como está agora na Rússia, por exemplo, são as máfias, assassinatos, uma pobreza extrema, uma desigualdade social enorme, das piores do mundo, e um governo mafioso. Isso na maioria dos países. Quer dizer, portanto, reino de Deus ainda não chegou na Terra, a gente quer que chegue, e a gente luta por isso, mas não chegou. Mas antes estava mais perto do que agora. Agora, a respeito do ateísmo que o Ceslau está dizendo, pessoalmente, se eu morasse em Cuba no tempo, nos anos 60 ou 50 da Revolução Cubana, eu acho que eu viraria ateu. Se eu tivesse na Polônia e eu visse a posição que a Igreja Católica sempre tomou historicamente, eu, por exemplo, vejo hoje os poloneses, os padres poloneses na Itália. São famosos. Claro, eu até conheço um ou outro muito bom, generosíssimo e simples e popular com o povo. Então, não quero generalizar. Mas muitos, talvez a maioria, é busca de dinheiro, o clericalismo exacerbado, e a defesa de uma igreja católica como se fosse uma instituição dominadora. Então, na América Latina, qual é a nossa experiência? É que o cristianismo veio com os colonizadores, com a conquista,
E a igreja sempre se colocou do lado dos opressores. O Ceslau falou da família dele. Se eu fosse falar da minha, eu dizia, eu sou filho de operário. De 10 filhos, eu sou o primeiro. Eu via meu pai dizer, eu pequenininho, via meu pai dizer para minha mãe em casa, Margarida, quando a gente vê um padre entrar na fábrica em que eu trabalho, já sabe que ele entrou para falar com o dono da fábrica. Ele nunca entraria para falar com o operário. Então, é esse tipo de cristianismo, essa forma de religião, é a que está no dólar, escrito lá na cédula do dólar. Nós acreditamos em Deus. Que está na parede do Bradesco. Nós acreditamos em Deus. Que está no carro dos caras que colocam no carro. Esse foi Jesus que me deu de presente. Ele não dá um carro de mão para um pobre. São 50 milhões de brasileiros que vão passar fome agora, nesse momento da pandemia. O governo está oferecendo 600, tirou 300, agora é R$300. 69 milhões de pessoas, gente, que dependem desse dinheiro. Em novembro não vai mais ter. Agora, os ministros do Supremo Tribunal Federal estão discutindo a maneira de subir o salário deles, que atualmente é R$39 mil por mês. Em nome de Deus. E aí o meu querido irmão Dom Pedro Casaldáliga tem toda a razão quando o rapaz disse para ele, bispo, eu sou ateu. E ele perguntou de qual Deus você é ateu? Porque dependendo eu também sou. Ok. Aconteceu um problema técnico aqui, eu fiquei um pouquinho fora do ar e eu ia passar a palavra para o Danton, mas me parece que ele está fora também. Eu queria fazer uma colocação, Marcelo, que esse questionamento já estava em mim desde o início, desde quando eu te convidei. Espiritualidade socialista é a espiritualidade que move as comunidades eclesiais de base? Sim, no sentido de que toda a base, né, eu estou quase fazendo um jogo de palavras, né, a base do movimento comunitário é de dizer que a fé tem que ser vivida em juntos. Sozinho ninguém vive a fé, isolado não há possibilidade de viver a fé. Então, nesse sentido, ela é uma espiritualidade, eu repito a palavra do Papa João XXIII, socializada. Né? Se a gente quiser dizer socialista, que a vida depende uns dos outros, que a gente tem que se unir aos outros para poder ter Deus. O canto das comunidades de base, Francisco, que o pessoal cantava logo no começo, é um canto da festa de Pentecostes. Diz assim, nós estamos aqui reunidos quando estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Só quando estamos reunidos é que o Espírito Santo nos vem. Ele não vem com a gente isolados. Então você tem toda a razão, a espiritualidade de tipo socialista, né? Reverendo Paulo, está me ouvindo? Agora estou. É que você estava mutado. Eu desmutei o seu microfone para poder te ouvir. Não. Paulo estava mutado? Eu não vi, não percebi. Tava. Por favor, Danton está voltando aqui. Você não queria passar para o Danton? Gostaria. Se ele voltou, tudo bem. Vamos lá. Danton, está me ouvindo? Olá, Francisco. A internet está bastante ruim aqui, eu caí, mas voltei agora.
Se você conseguir aí superar esse problema técnico, eu gostaria que você colocasse alguma questão para o Marcelo Barros, por favor. Legal, Francisco. Eu confesso que, né, da minha parte, a minha presença é de mais aprendizado do que de observações, né? Vocês, na condição de estudiosos e praticantes da religião enquanto prática, enquanto cultura, eu visualizo, né, a minha compreensão como algo bastante no campo pessoal, né? Aquilo que absorvi na vida em relação a esse construto se deu de forma muito fragmentada, mas mesmo assim a gente nessa contradição, né, de pensar a vida e viver a vida, né, porque a gente se coloca numa condição sempre de revisionismo em relação às nossas formas de pensar, às nossas formas de agir, e eu visualizo que, no que se refere à questão de uma abordagem comunitária da espiritualidade, a gente identifica que as religiões elas se manifestam dentro de práticas, né, coletivas, contudo, numa dimensão que separa a vida espiritual da realidade concreta, da vida, dos problemas. E eu, então, gostaria de saber do Marcelo Barros como superar esse vislumbre de que, né, o reino de Deus se dará somente depois que vivermos este mundo, e da possibilidade de criar, né, o reino de Deus, né, podendo direcionar uma vida material como aquela que nos foi colocada para nós cristãos, né, que tereis vida e vida em abundância. Como superar isso, principalmente a partir dessas abordagens, né, mais atuais do cristianismo neopentecostal, por exemplo, irmão Marcelo Barros? Muito obrigado pela oportunidade. Para mim é uma alegria conversar com você, Danton. Se a gente for olhar, quando o médico faz uma análise, um diagnóstico de um doente, a primeira coisa é quase como ver um histórico da saúde da pessoa, para poder analisar o momento atual. E se a gente for fazer isso com as religiões, a gente nota a relação da religião com o poder. Digamos que nós fôssemos islamitas, muçulmanos. E aí você diz, gente, eu quero ir a Meca para fazer a peregrinação anual ou a peregrinação da minha vida na cidade sagrada, mas eu preciso entrar na República Árabe, dominado por uma monarquia divina, sagrada, que detém o poder político e o poder religioso. Então, qual a consequência disso? Qual a consequência de um cristianismo que ou se apega a governos e defendia a monarquia,
A Igreja Católica só aceitou a independência dos países latino-americanos quando todos eles já estavam independentes. Isso no século XIX. Mas e hoje em dia, como é? Por exemplo, como é que se posicionaram os bispos da Bolívia com o golpe de Estado que houve em novembro do ano passado, 2019? Portanto, eu não estou falando do século XIX. Eles se colocaram a favor dos que deram o golpe. E como foi que os bispos católicos se posicionaram em Honduras em 2011, quando os militares derrubaram o governo eleito legítimo do presidente de Honduras? Se colocaram do lado dos militares. Qual é a posição atual dos bispos da Venezuela com relação ao governo venezuelano considerado de esquerda? Eles ficam à direita. A maioria, não estou dizendo todos, um por um, mas a imensa maioria. Então, é claro, Danton, que quanto o cristianismo for assim, não tem saída. Porque se não for deste modo da direita, vai para o Bolsonaro. E quando não vai para o Bolsonaro, é para o problema de poder. Então, a profecia que você via num homem como Helder Câmara, que foi o bispo que me ordenou padre, que você via no Pedro Casaldáliga, que foi para Deus nesses dias, Tomás Balduino e outros, para falar dos bispos católicos, mas eu podia falar aqui de pastores evangélicos, podia falar de pessoas de outras religiões. Então, hoje, atualmente, a minha resposta para você é assim: queremos libertar o cristianismo disso que você está chamando de alienação, vamos chamar assim, vamos libertá-lo do poder. Porque enquanto houver padres que acreditam que para poder fazer o que ele chama de evangelização, ele tem que ter 6 bilhões de reais arrecadados dos pobres do Brasil, através de todo tipo de chantagem emocional, não é possível isso que você está falando. O cristianismo vai ser sempre alienado. Então, você quer libertar o cristianismo ou qualquer religião? Acabe com o dogmatismo e acabe com o autoritarismo, a identificação Deus e poder. Deus não é poder, Deus é amor. E amor é antipoder. Se você tem em casa quem amar mais, acaba obedecendo. Acaba se submetendo, ou não. Então, não existe possibilidade de cristianismo da libertação, onde há dogmatismo e onde há idolatria do poder sagrado. Quer dizer, o meu poder vem de Deus, eu mando em você e faço o que eu quero. Ok, Marcelo. A gente já está chegando ao fim, temos 7 minutos. O reverendo Paulo quase não se pronunciou. E agora a gente está caminhando para os pronunciamentos finais, para as finalizações. Então, o reverendo Paulo faz as colocações que sentir necessário, depois o Ceslau e o Danton fecham, para a gente deixar a finalização final para o irmão Marcelo. Por favor, reverendo Paulo. Olha, eu não posso participar dessa conversa, né, sem colocar, né, no mínimo, o parágrafo completo, né, porque esse aparente antagonismo entre qualquer ideal socialista ou comunista em relação às religiões é aparente. Né? É aparente que eu digo porque vamos ver a frase completa, né, o parágrafo completo dessa frase que está na Crítica da Filosofia do Direito, que Marx escreve em relação a Hegel. Né?
A misericórdia religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão, a miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, é a alma de situações sem alma. E então ele finaliza: a religião é o ópio do povo. No entanto, o que nós temos, às vezes a gente fala do cristianismo como se o cristianismo fosse uma coisa só, né? Mas se nós olhamos as religiões, né, o cristianismo ele vai aparecer, ele vai nascer como uma transformação do judaísmo, né? O próprio judaísmo também é uma espiritualidade que nasce do povo judeu em combate, assim, a formação de uma identidade, em combate às nações opressoras, tanto que nós temos a tradição profética, né, não só nações opressoras, como a opressão do próprio poder, né, estabelecido. Nós temos o Maomé. Maomé ele vai passar ao combate, né, do politeísmo árabe que oprimia o povo árabe, né? Siddhartha ele tem ali a base dele dentro do hinduísmo e o budismo começa com Siddhartha, por sua vez, também é algo que vai levar à libertação dessa própria opressão em cima dessa religião. E agora, quando a gente fala do espiritismo, é uma coisa interessante, porque parece que não tem, mas no século XIX, nós não podemos esquecer que o século XIX foi o auge do cientificismo. A religião do século XIX era o cientificismo, né? E então é proposta tanto que os espíritas muitas vezes se dizem que não como uma religião, mas como uma filosofia, né? Uma espiritualidade científica, né? E da mesma forma, nós temos agora a teologia da libertação versus outras teologias e toda essa sua caminhada histórica. Então, o que nós temos são diversos cristianismos, talvez diversos budismos, diversos islamismos, enfim, né? Mas eu entendo que o cristianismo, a espiritualidade socialista tem tudo a ver com a mensagem básica de, né? Afinal, em Atos dos Apóstolos, o que nós temos? Nós temos, em Atos dos Apóstolos, a descrição da primeira comunidade comunista, né? Onde todos punham tudo em comum e nada faltava a ninguém. E aí eu vou fechar esse meu comentário pedindo só um breve comentário do irmão Marcelo, que aqui nós estamos falando em relação ao bolivarianismo, que ele comenta em Para Onde Vai Nuestra América, um livro que infelizmente esgotou, recomendo a todos que puderem achar num sebo, né? Mas ele dá uma entrada muito interessante sobre aquele momento histórico, né? E que o bolivarianismo sempre foi, não tem uma base de espiritualidade, digamos assim, mas ao mesmo tempo é uma base de protesto, que é a base de toda a espiritualidade revolucionária, porque é a base da busca da soberania dos povos da América Latina. Devolvo a palavra para o irmão Marcelo, se ele puder estar fazendo um comentário rápido a esse respeito. Obrigado. Eu entendi a proposta do Francisco e dos outros falarem, os dois, da última palavra, e aí eu dou a última palavra. Ok, Ceslau, por favor, faça as suas colocações finais. Eu, como jovem entusiasta, né, entrei no seminário 71 e a mãe me deu de presente um radinho de pilha para ouvir de noite, depois do silêncio sagrado, no seminário sozinho, no áudio, no fone. Por exemplo, jogos esportivos, campeonato de boxe. E um dia o reitor entrou, eu não percebi, era já de idade, né? E disse: meu filho, não pode fazer isso, é proibido. Por causa disso, você pode ser expulso do seminário. Eu disse: olha, por causa desta porcaria, mas é presente da minha mãe. Custava mexeria, né? Merreca.
É radinho só, porque eu pegava ondas curtas e AM e FM. Mas depois de formado padre, eu voltei das primeiras férias da Polônia, né? Depois do Brasil para a Polônia, foi visitar os padres, colegas do seminário. Então, o que eu percebi que o senhor falou do materialismo dos padres. Então, pior desgraça, que eu disse desgraça, né, da igreja da Europa e da Polônia, era realmente materialismo dos padres. Né? Porque quando a Polônia deixou de ser comunista, né, com limitação e acesso de mordomias, de tecnologias, né, então todo mundo era igual. Era igual, era necessário, mas não era luxo. Mas depois, quando do fim do comunismo, o que aconteceu? Os padres não se contentaram de ter coisas, mas de coisas melhor. Não se contentou de ter uma Fusquinha, de ter Volkswagen, mas para ter Mercedes, para ter BMW, né? Os mais fracos da fé, eles tinham Audi, né? Audi, Renault, Peugeot, né? Os carros, né? Então, quando eu vi isso, eu estava realmente escandalizado com isso. E numa reunião, encontro dos missionários, eu comecei a questionar isso. Porque vocês estão lá nas missões, que lá é terceiro mundo, mas aqui tudo mudou, mas mudou para pior. E agora, o que nós estamos notando? A igreja na Polônia está dividida. A igreja perdeu o prestígio de estar junto com o povo. Agora, nós e eles, né? Hoje em dia, tem muita gente pobre, muita gente desempregada, muita gente, né, perdida na vida, né, no alcoolismo, na droga e tudo mais. Juventude perdida. Porque antes você tinha, para não dizer o inimigo, de comunismo. A igreja precisava combater o materialismo, combater o comunismo. Hoje não tem mais inimigo. E a própria igreja, né, está se sufocando pelo materialismo dos próprios padres da própria igreja. Por exemplo, não posso falar hoje, por exemplo, do escândalo da FIP, né, a FIP, né, do Pai Eterno. Quando eu ouvi o negócio que é bilionário da igreja, ninguém sabe de onde vem dinheiro, para onde vai, né? E o padre disse: nós precisamos comprar um avião novo para estar em contato com o povo, né? Pelo amor de Deus. Né? É exagero. Nós temos que voltar para ser uma igreja pobre para os pobres. Né? Isso que vai salvar a igreja, tanto na Polônia como especialmente no Brasil. Né? Como outras igrejas, por exemplo, está brigando, tem uma guerra santa entre a Igreja Universal na Angola. Os reverendos pastores e os bispos angolanos estão expulsando os brasileiros, porque bispos brasileiros estão dominando o mercado, dominando as finanças da Igreja Universal. Né? Então, vira escândalo. Né? Então, realmente, né, religião deste porte, né, como diz o Marco, é ópio para o povo. Né? Ópio para o povo. Então, agradeço a oportunidade de estar junto com vocês, de debater este problema, né? E se eu ia votar para preferir qual item o mundo eu preferia a Polônia de 40 anos atrás do que hoje. Preferia, porque o povo, acho, vivia muito mais feliz, né? Com menos coisas, mas com mais justiça social, né? E igualdade entre todos. Hoje tem muita gente pobre, tem muita gente na miséria e tem gente muito rica, né, e muita gente pensa que este é o objetivo da vida, tanto da igreja como da sociedade. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ceslau. Marcelo, por favor, você vai finalizar e eu depois não vou dizer mais nada, e quando você disser finalizamos, encerra a live. Mas eu quero te fazer um convite antes de você falar. No ano que vem, você poderia participar de uma live para falar do Pacto das Catacumbas? Ok, Vou combinar com o Anderson.
Sim. Então, por favor, Marcelo, encerra. No fundo, qual é o segredo dessa espiritualidade que a gente aqui chamou de socialista? É o princípio fundamental da solidariedade. É a preocupação com o outro. E hoje, essa preocupação com o outro envolve o outro coletivo, a humanidade, não o nacionalismo, não o sectarismo, mas o outro, todo ser humano, e mais do que o humano, todo ser vivo. O outro, hoje, é a terra. É a preocupação com a ecologia integral. Mas é, sim, perto da gente, a grande pergunta: como é que nós vamos sair dessa pandemia? Ou de todas as pandemias que nos assaltam. Nós somos assaltados pela pandemia da Covid-19 e pelo pandemônio sociopolítico em que o Brasil se meteu ao eleger a extrema-direita, o neofascismo. E não é a questão de fulano, não é um problema de fora Bolsonaro. O vice é igual ou pior. O Supremo Tribunal, não vou falar. Quer dizer, é tudo um sistema que, no momento atual, está descolado do povo brasileiro, da realidade dos pobres e da vida. Então, nesse sentido, a solidariedade ela implica numa visão crítica do sistema, numa visão transformadora do mundo, e implica, sim, em um princípio, não apenas a solidariedade de quem dá esmola na porta, mas de quem toma a solidariedade como princípio de espiritualidade. Então, por exemplo, vocês que estão me vendo e escutando, vocês realmente se mexem, se tocam, sofrem ao ver a destruição dos povos indígenas no Brasil de hoje? Vocês sabem as cifras atuais de contaminação nas aldeias é de 84% mais alta do que a contaminação que existe no resto da sociedade. E por que vocês acham que é assim? Porque eles são mais ignorantes? Porque eles são piores do que os outros? Porque o vírus preferiu índio do que branco? Não. É porque o governo federal, além de ter facilitado a entrada nas aldeias de madeireiros e garimpeiros, portanto, de pessoas que trazem vírus, vetou a lei de emergência que possibilitava nas aldeias indígenas doação de água, doação de máscaras, de respiradouros e de leitos. Impediu. Eu estou falando agora dos povos indígenas. Mas se você pensa, por exemplo, nos jornais de ontem, que foi destruído um terreiro, um templo de candomblé em Nova Iguaçu. Todos os dias são vários. E quem é que defende? É o próprio candomblé que tem que defender o candomblé? Ou seria nós católicos, nós luteranos, nós episcopais? Por quê? Porque o grande problema é que quem está fazendo isso não são os ateus. Quem está fazendo isso não é o pessoal que diz eu não quero saber de religião. Não. São os cristãos que dizem que estão fazendo em nome de Jesus. E, em nome de Jesus, estão destruindo
comunidades que na religião conseguiam ainda resistir à droga, à miséria, à desumanização da vida. Então, gente, espiritualidade da solidariedade é a gente se mexer, de denunciar isso e apoiar de todos os modos as comunidades afrodescendentes e indígenas. Termino com um convite para vocês. Desde julho, eu estou dando toda semana, na quarta-feira, de 7 às 8, um curso pelo canal Paz e Bem, da TV 247, mas depois fica no YouTube, vocês podem ver as aulas passadas, Teologias da Libertação para os Nossos Dias. Atualmente tem 1.300 alunos inscritos. E nas sextas-feiras, portanto amanhã, também de 7 às 8, no meu canal do YouTube, Irmão Marcelo Barros, uma entrevista e eu respondo às perguntas feitas na aula passada. Se chama Teologias da Libertação hoje. Vocês todos estão convidados, é aberto a todo mundo, gratuito, e a Universidade de Brasília oferece diploma para quem entra desde o começo, se inscreve e faz o curso, serve como curso de extensão pela Universidade de Brasília, Universidade Católica de Brasília. Então, muito obrigado, um abraço carinhoso a cada um, cada uma, e mantenhamos juntos, né? Fiquemos juntos, que é importante. Obrigado, Francisco, obrigado, obrigado, Paulo e Danton. Fala, Paulo. Quer falar alguma coisa? Paulo. Só queria fazer um comentário, porque quando eu disse a respeito do cientificismo do século XIX, parece que eu estava falando contra a ciência. Né? Não se trata disso. Né? O auge do cientificismo foi um cientificismo que se esquecia a questão humana. Né? Esquecia a questão humana, e a salvação estaria na ciência, enfim, para tudo. E o que se viu a partir de então, no início do século XX, foi esse cientificismo colocado em xeque. Porque se ele poderia salvar a vida, se ele poderia prolongar a vida, se ele poderia melhorar a qualidade de vida, etc., 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 a ciência foi capaz de matar em volume nunca antes visto. Né? E aí eu queria fechar dizendo que, assim, em meio a toda essa miríade de religiões, né, e seitas, né, a seita católica, a seita romana, a seita anglicana, ou seja, né, são todos seitas cristãs e seitas das mais diversas religiões, que nós temos um livro. E esse livro deveria se chamar Carta Universal dos Direitos Humanos. Né? Eu acho que a base para todos nós tem que ser a partir daí, e essa construção, além da Carta da Terra também. E encerro. Muito obrigado, irmão Marcelo, Francisco Ceslau. Um grande abraço a todos. Deus abençoe e até logo.